Olá, pessoal! Seja bem-vindo a mais uma live aqui na Reino For You. Nós estamos muito contentes que você vai estar nesse momento com a gente, nesse tempo conosco. Vai ser muito gratificante desfrutar daquilo que Deus tem, daquilo que Deus é. Tenho certeza que Deus vai falar muito com a sua vida. Por isso, compartilhe esse vídeo com o máximo número de pessoas, para que as pessoas alcancem também. Imagina se todos nós, imagina se toda a humanidade alcançasse a palavra de Deus e vivesse ela, né? Imagina se tantos cristãos que se falam que são cristãos vivessem aquilo que realmente ouvem, pregam, falam. Imagina como seria maravilhoso isso na nossa vida. Então, quanto mais a gente influenciar, alcançar vidas, isso é bênção, gente. Então, compartilha para que seu amigo, sua amiga receba daquilo que você vai receber também, daquilo que você vai ser transformado. Eu tenho certeza que inúmeras pessoas precisam ser, devem ser, e essa é a vontade de Deus em nome de Jesus. Seja um influenciador de Cristo, seja um semeador de vidas, né? E de pregar o evangelho em toda criatura, né? E de fazer discípulos de Cristo. Então, vamos começar aqui uma live poderosa, uma live que eu tenho certeza que vai tocar. Se posicione-se para receber, para viver o propósito. É o tema da live de hoje, o tema da mensagem hoje. Posicione-se para viver o propósito. É algo muito forte. É um tema que eu quero que você entenda o que Deus quer falar com você. Eu quero que você se posicione para acessar o que Deus é e o que Deus tem para a sua vida. Por isso, não deixe de agora deixar as distrações, as preocupações, aquilo que te aflige, aquilo que te consome, para que você preste atenção, para que você desfrute tudo aquilo que Deus é na sua vida, né? Então, a palavra de hoje é muito forte porque Deus quer te posicionar aquilo que Ele é. Deus quer trazer para a sua vida verdadeiramente aquilo que Ele é em você e você é nele. Deus quer conectar, né? Conectar. A palavra, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O conhecer de Deus é como se fosse a palavra de Deus estivesse fecundando, se tornando um só, te levando a conhecer, mas não somente se informar por saber, mas se tornar parte de ser um só, se tornar uma junção, uma união, uma unidade e se tornar um com Cristo, se tornar um com Deus. Então, conhecereis a verdade. Quando você conhece, você acessa, você impacta e aquilo transforma a sua vida de tal maneira que automaticamente aquilo vai dar frutos para você, porque você torna aquilo que Deus te chamou, a imagem e semelhança. Então, gente, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, no livro de Marcos, capítulo 11, versículo do 12 ao 14. Eu vou ler para você. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, presta atenção, vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver o que encontraria nela, se encontraria algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então disse Jesus: ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram isso, a ele dizer isso. Então olha que coisa forte, gente. Eles estavam saindo de Betânia, Jesus avistou uma árvore, uma figueira com folhas. Ele estava com fome, ele e seus discípulos estavam com fome. E quando ele avistou de longe aquela figueira, eles viram que aquela árvore tinha fruto, aquela figueira tinha fruto, e fruto, né, na figueira seria figos. Então, a figueira, quando tem folhas, é porque ela vai dar frutos. Então, quando ele avistou aquela figueira de longe e viu as folhas, ela automaticamente viu, se tem folhas, tem fruto. E elas foram de encontrar aquela árvore, quando chegaram lá, só tinha folhas e não fruto. Mas deveria sim, por ter tido folhas, aquele automaticamente que parecesse que ia ter frutos, só tinha folhas e não mostrava na realidade o que ela veio a trazer, que seriam os frutos. Somente folhas sem frutos. Então, o que eu quero dizer para vocês essa noite? Quero dizer para vocês que noite, tarde, manhã, não sei onde você está aí, mas o que eu quero dizer para você onde você está ouvindo essa mensagem? Eu quero que você entenda que Jesus teve fome e veio em busca daquilo que ele viu, daquilo que representava e estava demonstrando a figueira. A figueira estava demonstrando ter frutos, porque tinha folhas. Quando chegou, de nada tinha. E isso é uma coisa que tem que parar
e isso me preocupa, porque ele fala assim, ninguém mais coma do seu fruto. Então, o que a gente tem que parar aí para pensar? Muitas vezes as pessoas, o que tem a ver esse versículo, né, essa passagem desse texto de Marcos com a nossa vida? Muitas vezes a gente para e a gente quer parecer alguma coisa que a gente não é. Muitas vezes a gente quer aparecer para os outros, a dar frutos, ter folhas, a parecer uma coisa que nós não somos. E hoje em dia, muitas pessoas têm vivido nessa maquiagem, nessa armadura, nessa maquiagem, nessa máscara, nessa capa, se vestindo de coisas que não são, verdadeiramente não são. Né? Verdadeiramente, Jesus está em busca de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e verdade. Existe uma procura de Deus. Deus está à procura de pessoas, verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. Então, muitas vezes você pode até achar bonito para os outros, ou de alguma maneira maquiar, né, o que você não é, mas por dentro, Deus ele enxerga todas as coisas. Né? Você pode até se proteger, né, nesse mundo hoje em dia, cada vez mais a tecnologia, as coisas da ciência, as redes sociais, né? A gente tem a inteligência artificial que está aí, né, dando um banho de conteúdo, de ensino, de tecnologia avançada, fazendo um avatar de pessoas, né, e de tantas coisas, criando uma certa ilusão de muitas coisas, e a gente vê que a inteligência artificial, ela representa muitas vezes aquilo que realmente o homem está realmente continuando na vida deles, mostrando coisas que eles não são. Eles estão fazendo demonstrando situações que, na verdade, eles parecem, mas não são. Parecem, mas na verdade o que tem por trás daquilo não é aquilo que eles transparecem, é aquilo que eles mostram ser. Então, meus irmãos, prestem atenção. A árvore, a figueira, ela anunciava folhas, aonde deveria trazer frutos. Mas ela se mostrava como tivesse e não tinha. O problema não é não ter dado frutos e não ter figo onde ela deveria ter dado. O problema é mostrar que elas tinham folhas para dar frutos, mas não tinham. O problema não é você não ter figo, não você não ter ali um resultado ali para demonstrar ali o seu sucesso, o que você não é. O problema não é você não ter. O problema é você mostrar que você tem e na verdade não tem. Você mostrar uma coisa que você para os outros que você é e na verdade você não é. Não tem problema se você não tem fruto. Você perceber uma árvore não é toda hora que ela tem fruto, não é toda hora que ela tem folha, não é toda hora que ela tem várias coisas ou é bonita. Ela tem suas estações, ela tem seu crescimento, ela tem a sua maneira de crescer e enfim, nas estações, outono, inverno, primavera, verão, todas as estações, existe a maneira que ela se movimentar, existe a maneira dela se movimentar e ela ter aquele posicionamento segundo a estação que ela vive. Então, o que eu quero levar às nossas vidas hoje é entender, para cada estação, nós devemos se mover daquilo que nós temos, verdadeiramente, e não demonstrar aquilo que nós não somos. E temos que respeitar as situações e se posicionar de acordo com cada estação. Não importa se hoje você está de uma maneira que você não gostaria, não importa se todos ali estão de uma maneira que você gostaria de ter, não importa se a sociedade ou as coisas estão se movendo daquilo que elas acham que devem ser. O importante é você respeitar e você se posicionar na estação que você vive. E você viver a estação da melhor maneira possível e fazer daquela estação aquilo que você tem que aprender, viver, crescer, desenvolver. E você automaticamente, aí sim, transparecer uma coisa verdadeira que está passando. E por essa verdade, aí sim Deus pode habitar, tanto dentro e automaticamente fora. Porque essa é a sua verdade, essa é a sua estação. Porque se você está na palavra de Deus, se você está na presença de Deus, se você está com Cristo, você não tem que temer, porque você está diante do Senhor. E as pessoas buscam e procuram, muitas vezes, ter dinheiro, ter fama, ter uma posição, ter, né, notoriedade, ter uma imagem, né, ilustre, né, cada vez mais por fora, e estão querendo demonstrar cada vez mais por fora, mas aquilo que não está realmente, verdadeiramente dentro. Então, se você olhar, né, as redes sociais, como é que as pessoas estão se movimentando, cada vez estão maquiando aquilo que não são. Elas cada vez estão maquilando, colocando uma imagem que parecem ser o que não são, que não é, na verdade. E isso tem desconfigurado não somente o problema de não ter o que eu estou falando, não ter o fruto, não ter o resultado. O problema é automaticamente viver de uma mentira, passar uma mentira para os outros daquilo que realmente não é a verdade dentro de você. E por
ter uma sociedade, estar nessa movimentação de tecnologia, das pessoas cada vez mais se autopromovendo, cada vez mais no orgulho, cada vez mais buscando a si própria, a si mesma, a autopromoção, né, a vaidade, cada vez mais estão fugindo, né, do que realmente são de verdade. E acreditando na sua própria mentira, vivendo uma mentira. Então, se vocês não entenderem, gente, vocês precisam organizar a vida de vocês, entendendo que cada estação, que cada ciclo, de cada coisa que vocês passam, um desenvolvimento, de um crescimento, no comprimento, na largura, na profundidade, no tamanho, de tudo aquilo que Deus é em vocês, automaticamente, quando vocês forem ver, passou a estação, passou aquele momento que você quer aprender, passou aquela oportunidade que Deus está te dando, e você de nada sai, fica em ciclos. E quem não resolve ciclos, anda em círculos, porque automaticamente você vai fazendo no mesmo círculo, no mesmo erro e caindo nas mesmas coisas, porque não aprendeu. Por fora, foi tudo mostrado como folhas. Talvez as pessoas até te enxergam como muitas coisas, mas na verdade Deus te conhece por dentro. Né? O povo no deserto, por que Deus levou o povo no deserto? Deus levou o povo no deserto para ter intimidade com Deus. Deus levou o povo no deserto para entender que o pão não é aquele que somente olhava para o lado, que buscava necessidade na terra. Mas Deus ensinou um pão que caía do céu, que vinha do céu. Um pão vivo que veio do céu. O verbo se tornou parte de Deus no homem e nos conectou o homem. A verdade, levou para o deserto. Na verdade, é para trazer essa intimidade com o povo, para saber ouvir a voz de Deus, para ter relacionamento e intimidade com Deus. Para não somente olhar esse movimento aqui da cruz, mas saber olhar para cima e para baixo, olhar para o céu, olhar para dentro e ligar essa intimidade com Deus e nós. Então, esse deserto do meio do povo, esse deserto que Deus trouxe ao homem, é para que o homem relacionasse e voltasse naquele relacionamento de paternidade que Deus sempre quis, que Deus sempre criou e sempre formou no homem. Então, meus irmãos, prestem atenção. Às vezes Deus nos coloca no deserto para que a gente pare de buscar aqui fora, nessa razão humana, que nos coloca somente nesse andar aqui, nesse andar da terra, um andar que nos prende, somente aqui. Sabemos que aqui é um passageiro. Nós somos peregrinos e forasteiros aqui na terra. Temos que entender que devemos fazer a nossa parte aqui para a gente poder acessar Deus. Nós só acessamos a cruz quando entendemos que nós temos que andar aqui, viver aqui, nessa unidade, nessa união, né, com nossos irmãos, daquilo que nós temos que fazer. Mas entender também que a cruz, ela se completa sabendo nós olharmos para dentro e para cima, para fora e para dentro, daquilo que realmente Deus é em nós. Então a cruz sempre existiu dentro de nós. Agora, eu tenho que entender, você tem que entender, meus irmãos. Você está entendendo o que Deus está trazendo para você hoje? Para pensar como é que estão as suas folhas, como é que estão realmente o que você tem representado para os outros, o que você tem realmente camuflado e tem realmente transmitido para as pessoas aquilo que você é. Eu sei que a gente tem que compartilhar com pessoas verdadeiramente aquilo que nós somos e entregar o nosso coração a pessoas que realmente têm maturidade, pessoas que são pastores, pessoas que realmente vão cuidar do nosso coração, que vão ter uma paternidade, que vão ser um pai espiritual, que são realmente pessoas que Deus vai nos trazer para a gente confiar que vão nos ajudar. Até Jesus, meus irmãos, Simão Cirineu, ele ajudou Jesus a levar a cruz. Jesus foi tão bom nessa paternidade, nesse super-herói Jesus, que até Jesus, mesmo levando na cruz, ele demonstrou que ele precisava de uma ajuda. Ele teve uma humildade e um amor conosco de tal maneira que ele mostrou, mesmo para não ser super-herói, que ele era o super-herói, Jesus é nosso tudo, ele mesmo na cruz, irmãos, ele podia levar, né, e ser, nossa, ele levou aquela cruz sozinho. Não, ele levou sozinho, mas entendeu que, na verdade, ele desfrutou e fez a gente entrar junto com ele, compartilhou isso conosco para nos ajudar a ele a completar a missão dele, o propósito dele na terra. Olha que coisa tremenda. Então, meus irmãos, nós precisamos uns dos outros. Nós devemos andar e entender que nós precisamos uns dos outros para se movimentar e entrar na unidade de Cristo. Isso é Cristo. Mas eu quero que vocês entendam e que vocês vivam e procurem vocês a saber qual é a verdadeira verdade de vocês. Jesus veio e falou, em verdade vos digo, porque acima da nossa verdade, ele trouxe a verdade, para que sobreponha a nossa verdade. Todo mundo acredita em alguma coisa. Todo mundo aqui tem a sua verdade. Todo mundo aqui colhe informações ao longo do tempo e que cria os conceitos, a verdade, né, as suas personalidades. Tudo isso é criado com crescimento. Mas em cima de tudo isso, de toda a inteligência, de toda a capacidade humana, de tudo aquilo que a gente se move, talentos que Deus deixou para a gente,
A gente tem que entender que a sabedoria de Deus, ela tem que governar sobre a nossa inteligência. A sabedoria de Deus tem que governar sobre a nossa capacidade. A sabedoria de Deus tem que governar sobre tudo aquilo que nós somos. Então, quando nós pegamos, colocamos nosso intelecto, colocamos nossa inteligência, colocamos nossa capacidade, colocamos nosso eu, né, subsistindo e deixando a sabedoria de Deus governar, quando a sabedoria de Deus vem, ela sobrepõe a nossa inteligência sobre tudo que eu falei, aí sim a gente acessa aquilo que Deus é. Né? A Bíblia diz que a gente tem que pedir sabedoria. Deus dá sabedoria a quem pede. Por que Deus dá sabedoria a quem pede? Porque quando você pede, quando você clama a Deus sabedoria, é quando você entende, você realmente reconhece que mesmo com toda a capacidade, inteligência, tudo que você vive, você não consegue fazer sozinho. E você precisa da sabedoria de Deus para governar sobre a sua inteligência, sobre tudo que eu falei, sobre a sua capacidade, seus dons, seus talentos, para poder se movimentar certo, para poder colocar tudo correto e não andar em caminhos tortos, mas de andar daquilo que Deus sempre falou e sempre ensinou para nós. Então, meus irmãos, isso é muito sério. E eu queria que vocês entendessem. Deus não está à procura de pessoas ideais, mas sim de pessoas reais. Deus não está à procura de grandes pessoas que sabem de tudo, mas sim pessoas que renunciam a tudo. Deus não está à procura de perfeitos, mas Deus está à procura de sinceros. Deus está à procura de pessoas que se entregam. Deus não está à procura de pessoas que sabem de tudo, mas realmente se renunciam de tudo, se rasgam e se entregam verdadeiramente. De tal maneira que são verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e verdade, que se prostram, que se rasgam de tudo aquilo que ele é, tudo aquilo que ele pode, mas se submete à vontade de Deus, submete em obediência à sabedoria de Deus, submete ao nosso Deus supremo, maior, divino, que se está sobrepondo sobre tudo aquilo que nós somos, porque sem ele nada podemos fazer, como diz a palavra. Então, meus irmãos, eu queria que vocês agora parassem para pensar como será que vocês têm procedido na vida de vocês? Como será que vocês têm colocado cada estação que vocês estão de acordo com o que Deus quer ensinar vocês? Será que Deus vai precisar colocar você no deserto para até você entender o que você precisa aprender para sair e passar de fase? Para para pensar aí. Escreve para mim aí o que você acha. Escreve para mim qual o ciclo que está passando. Se você não está conseguindo vencer esses ciclos, manda uma mensagem privada para mim. Nós queremos te ajudar. Então, meus irmãos, nós precisamos acessar aquilo que Deus é. O problema não é que Deus não faz, Deus já fez. Não é problema que Deus não libera, Deus já liberou. Em Efésios 1 já está liberado as coisas das regiões espirituais. Já está liberado nas regiões celestiais, diz a palavra de Deus. Por que a gente não toma posse? Porque a gente não acessa. Por que a gente não toma posse? Porque a gente não se posiciona. Então, meus irmãos, escreve para mim aí, compartilha essa live. Compartilha aquilo que você está passando comigo, para que a gente possa te ajudar. Você está passando ciclos na tua vida repetitivos. Você está passando círculos que te levam a círculos que você não sai. Alguma coisa você não está se posicionando. Deus quer fazer você ver uma vida de mudança, meus irmãos. Olha, para pensar. Nós temos as estações do ano. Primavera, verão, outono, inverno, não é? Por que Deus fez isso? Porque por cada estação nós temos que ver algo diferente. A lua, quando é colocada no céu, que vem a lua, automaticamente os peixes se movimentam diferente, as sementes crescem diferentes. Com um tipo de lua, lua minguante, lua nova, lua cheia, para cada tipo de lua, para pensar, para cada tipo de lua, existe uma semente que nasce diferente. Para cada tipo de lua, existe uma movimentação dos peixes para serem movimentados no oceano. Então, para cada tipo de lua, há um crescimento, há um desenvolvimento da vida no ser vivo e na terra. Meus irmãos, você acha que Deus fez todas as estações, até a lua, tudo se movimentar de forma diferente? E se movimenta, quer que você queira ou não queira. Você acha que isso se movimenta de acordo com as estações? Você acha que você não tem que se movimentar de acordo com aquilo que você está passando? Você acha que você não tem que se posicionar sobre aquilo que você está vivendo? Meu irmão, se a terra se movimenta daquilo que ele está vivendo e sabe se posicionar, imagina você. Por isso que nós somos terra e a gente vem, né? A humanidade é humus, que significa no original humildade, que significa, né, humanidade, terra. Nós viemos da terra, do pó, e assim voltaremos para o pó.
Então, da mesma maneira, se você fizer uma analogia, nós temos que entender que da mesma maneira nós viemos do pó, somos barro e vamos voltar para o pó, temos que saber se movimentar para receber a semente certa, correta. E a palavra de Deus é a semente, a palavra de Deus é a semente viva em nós, que ao devido tempo vai dar seu fruto. Mas qual será o fruto que você tem tido na tua vida? Qual será o fruto que você tem colocado na tua vida, tem plantado e tem colhido? Talvez você tenha colocado sementes erradas na hora errada. Talvez tenha escolhido sementes que você acha que foi bom para você, mas não foi bom para você. Talvez você tenha colocado sementes na hora errada, mas numa lua diferente, num sol diferente, numa terra diferente, de uma maneira diferente. Eclesiastes diz, o tempo, modo, o jeito. Eclesiastes é muito claro nisso, o tempo, modo, o jeito. Você tem que aprender isso. E muitas coisas que você não acessa, muitas coisas que você não acessa o que Deus tem, não recebe o que Deus é porque você não se posiciona para receber, irmão. Então, a partir de hoje, no nome de Jesus, que Deus abra a sua mente, abra os seus olhos espirituais, para que você acesse, vive essa vida de abundância que Ele tem preparado para você. Então, Davi, a gente tem um exemplo de Davi muito claro. Quando Davi caiu com Betseba, quando ele se adulterou, né, naquele momento, que ele levou e matou Uzias naquela guerra ali para pegar a mulher de Uzias, meus irmãos, presta atenção. É muito claro naquela passagem que no tempo onde os reis iam para a guerra, Davi não foi. Meus irmãos, eram tempos onde os reis iam para a guerra para lutar, para ter autoridade, para ter posicionamento sobre os exércitos deles. E o tempo onde Davi sempre venceu, no tempo onde ele deveria estar na guerra, ele foi para casa. A Betseba sempre estava no mesmo lugar. A Betseba sempre estava tomando banho. A Betseba sempre estava na mesma casa. E Davi tinha todas as mulheres que ele quisesse. Mas naquele momento, na sua distração, por não entender a estação, não se posicionar naquilo que ele precisava fazer, ele caiu no adultério. Meu irmão, bota isso no teu coração, acessa isso no teu espírito. Toda vez que você sair do posicionamento de Deus, toda vez que você não se posicionar daquilo que Deus colocou para você fazer, toda vez você vai cair em tentação. Toda vez você vai ter cilada de Satanás, porque a distração entrou. O teu eu fez com que você saísse da vontade de Deus. Automaticamente você vai plantar sementes e vai colher na sua vida frutos errados daquilo que você plantou, porque não se posicionou naquilo que Deus te chamou para fazer. Então, meus irmãos, é hora de você se posicionar para receber e viver aquilo que Deus é. Você imagina se uma mãe, você que é mãe desse lado aí, ou você é pai, você já viveu isso com a sua esposa, você que é mãe, existe um tempo de gestação. Automaticamente, quando fecunda, existe o tempo, 9 meses na barriga. Existe o tempo de crescimento. Você tem que fazer várias coisas para o seu filho nascer saudável. Você tem que parar de comer várias coisas. Você tem que fazer vários movimentos para que você tenha uma vida saudável, você tenha uma gestação perfeita e você nasça corretamente no tempo correto do teu filho. E se você não tirar o seu filho da barriga no tempo certo, ele morre. Então, tudo tem seu tempo. Então, se uma mãe tem que aprender a viver de acordo com a gestação, para que saia o fruto correto, imagina você, irmão, é a mesma coisa. Você pode ver que no solo, a lua, tantos exemplos que estou dando, você tem que ver e acessar aquilo que Deus está ensinando você, irmão, pelo amor de Deus. Pega isso no teu espírito. Olha uma mãe, olha as coisas que eu estou falando sobre Davi. A gente pode estar dando exemplo de Noé também. Meus irmãos, dá vontade de entrar por dentro dessa live aqui, para falar, vamos acordar no que Deus está ensinando. Porque eu quero que você viva o que Deus tem para você. Sabe, Noé foi chamado por um tempo. Noé foi chamado com propósito. O propósito de Noé, mesmo ele não sabendo, mesmo ele não sendo um grande engenheiro de uma arca, ele pegou e foi lá e descascou as árvores, pegou as lenhas, pegou a madeira e fez uma arca. Você imagina se Noé não se posicionasse sobre aquilo que Deus tinha falado? Você imagina se Noé não tivesse feito e obedecido o propósito da estação que ele tinha que viver para construir, pegar todas as madeiras, recolher todas as madeiras e construir a arca? Meu irmão, Noé não tinha feito a arca, Noé não tinha desfrutado daquilo que Deus quis fazer de milagre, de promessa, por tantas e tantas gerações. Mas ele foi, obedeceu, pegou as lenhas, construiu a arca depois de tanto tempo. E ele foi lá e venceu e obteve a glória de Deus na vida dele, na casa dele, desfrutou tudo daquilo que Deus... E nós estamos desfrutando aquilo que ele obedeceu. Porque
Tudo que nós fazemos, tanto de bênção e maldição, vai ser sobre nós e automaticamente sobre aqueles que nós estamos ao nosso redor, sobre nossa geração também. Então, tudo que nós sentamos na nossa vida, entramos e convivemos e desfrutamos, automaticamente nós vamos sair para fora e viver aquilo que nós estamos plantando, nós vamos colher, mas automaticamente pessoas que estão ao nosso redor, da nossa família, nossos filhos, também vão receber. Porque é assim, a Bíblia diz assim. Então, você imagina se Noé não tivesse obedecido. E Noé foi, obedeceu. Meus irmãos, nem havia chuva naquela época. Mas Noé obedeceu, Noé creu, Noé se posicionou, Noé entendeu a estação, Noé entendeu o propósito, e assim ele viveu. E Noé colheu todos os frutos daquilo que ele viveu. E Noé fez e obedeceu aquilo que Deus tinha falado. Agora, ele colheu e ele plantou. Agora, Noé, além de obedecer, mesmo que não houvesse chuva, de tal maneira ele obedeceu, porque chuva veio de Deus, mas o propósito do posicionamento veio do homem, veio de Noé se posicionando sobre aquilo que Deus tinha falado. O posicionamento de Noé trouxe o milagre de Deus. O posicionamento de Noé, a obediência de Noé, fez com que o céu descesse com chuva. Então, meu irmão, faça o que Deus te chamou, faça e cumpra a vontade de Deus, faça e cumpra o propósito de Deus, aquilo que Ele te chamou para fazer, porque o resto Deus faz. Noé obedeceu ao propósito de Deus, Noé obedeceu às palavras do Senhor, da ordem que Ele falou, e Deus foi lá e fez a chuva. Faça a tua parte que Deus faz a dele. Muitas vezes você quer esperar em pessoas, quer esperar em situações, mostrando situações que não existem, para suprir a sua necessidade da sua própria vontade, da sua justiça própria, que é trapo de imundícia. Mas Deus está colocando você hoje no entendimento que você vai fazer a sua parte e Deus vai fazer a dele. Que quando Pedro andou sobre as águas, Deus colocou o chão. Quando Noé entendeu e fez o propósito e colheu as lenhas e fez a arca, Deus mandou a chuva. Faça o que Deus mandou você fazer, que Deus vai automaticamente, pela fidelidade dele, pelo milagre do poder dele, pelo amor dele, ele vai sim derramar sobre a sua vida aquilo que falta. Busqueis o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. É buscar o reino, mas também a justiça, a palavra, é conectar a palavra com o que você busca e vivê-la, que automaticamente tudo isso vai chegar sobre a sua vida. Automaticamente as demais coisas serão acrescentadas. Automaticamente você busca, você encontra. Automaticamente você busca a justiça e faz pela palavra dele, que dele é o juiz, é o advogado. Ele te justificar, porque ele zela pela palavra. E aí sim chegará as bênçãos na tua vida. Vai chegar as demais coisas que você procura, que você tanto almeja. Porque você buscou, você encontrou, você foi justificado pela palavra dele, porque ele tem zelo, ele tem compromisso com a palavra. E automaticamente, irmão, todo o princípio de Deus está atrelado a uma promessa. Por isso eu quero declarar sobre a sua vida. Se posicione em Deus. Faz a justiça de Deus vir sobre a sua vida. Faz sobre a palavra de Deus ser a semente para dar frutos corretos. Não daquilo que você demonstra ser, mas não é. Está na hora de você viver um evangelho verdadeiro e genuíno. Porque Deus te conhece. Você pode parecer muitas coisas, muitas folhas por fora, mas Deus te conhece por dentro. Você não vai alcançar nada, meu irmão. De alguma hora, as pessoas vão ver a lepra por dentro da armadura. Mas Deus quer te curar essa noite. Então se posicione para que você receba, que você acesse tudo que Deus tem preparado para a sua vida. Tudo aquilo que Deus tem de planos e propósitos e projetos para você. Em Salmos 1 é muito bonito, quando você vê no Salmo 1, quando o ribeiro, fica plantada a árvore junto ao ribeiro, que as águas, corrente de Deus, ali as águas de Deus, que nutrem as raízes, que vão fazer crescer para dar os seus frutos. É muito lindo essa passagem. É o Salmo 1. Olha que coisa linda. Porque o que te sustenta não é o que você faz, o que te sustenta é o que você se torna. Gente, Deus quer te tornar a imagem e semelhança dele. Pessoal, Deus quer fazer você imagem e semelhança. Não é o que você faz, não é o que você mostra por fora, não é o que você demonstra para os outros, não são só as folhas, não é a sua imagem que você quer aparecer para os outros, mas não é.
Mas o que realmente você se torna, o que te sustenta, não são as folhas verdes onde não há nada. O que sustenta é o que você se torna, independente da estação. Se posiciona sobre tudo aquilo que Deus é na sua vida, que Ele te chamou, te formou, aquilo que tem de propósito, seus dons, seu talento, mas muito, muito além disso, o seu caráter em Cristo. Porque automaticamente, você com a vida transformada no caráter de Cristo, automaticamente todas as coisas serão acrescentadas. Meus irmãos, eu quero que vocês respondam o céu. Eu quero que vocês respondam o céu de tal maneira, porque Deus não responde às suas dúvidas, aos seus questionamentos, os seus porquês. Deus responde às suas respostas. Deus responde através das suas atitudes. Transforma você e ajuda você a se tornar o que Ele é. E tudo que você se passa a ser, tudo que você se torna em Deus, automaticamente vão ser frutos. O leite e o mel é o único alimento, é a única forma que não vem da morte para a morte, mas da morte para a vida. Meus irmãos, quando Deus fala sobre a terra que manda leite e mel, pega isso no teu espírito. Deus fala uma coisa linda. É o único alimento, o leite e o mel. Gente, pega isso no teu espírito, sendo muito forte para Deus aqui agora. Muito forte. O leite e o mel é o único alimento que não é da morte para a morte. Pega isso, não tem, por quê? Porque Deus é vida para vida, e veio nos dar vida e vida abundante. Deus é leite e mel, é a terra prometida, Deus quer nos dar aquilo que de melhor tem, Deus quer trazer para nós e dar uma vida abundante, para fazer de tal maneira que reflita a glória do Senhor. Ele é tudo para nós, e Ele quer fazer manifesto essa glória em nós. Deus quer fazer essa glória viva em nós. Muito mais interessado que você manifestar folhas, mostrar folhas e frutos, muito mais interessado que você é Deus. Quanto mais você mostrar folhas e frutos, quanto mais você demonstrar bênção na tua vida, quanto mais você mostrar para os outros, né, a glória de Deus, você vencendo, mais Deus vai se agradar, lógico que vai. Porque o mais interessado que você mostrar tudo isso, as vitórias na sua vida, mais é Deus. Mostrar que Ele é um Deus que faz, mostrar um Deus de glória, de abundância. Um Deus de milagre, um Deus que pode todas as coisas. Muito mais interessado que nós. É Deus. Então, você não precisa demonstrar nada, você precisa se tornar o tudo de Deus. Deus quer fazer o tudo de Deus na tua vida, meus irmãos. Então, só que você e eu temos que nos posicionar aquilo que precisamos aprender. Temos que nos posicionar aquilo que precisamos nos transformar. Deus tem o melhor para a sua vida. O problema é que a gente quer um casamento melhor, mas não se posiciona como marido. A gente quer ser uma esposa melhor, mas não se posiciona como esposa. A gente quer ser uma mãe melhor, mas não se posiciona como mãe. A gente quer ser filhos melhores, mas não se posiciona como filhos. A gente quer um emprego melhor, mas não se posiciona para ter o melhor emprego, para alcançar coisas melhores. A gente quer prosperar e multiplicar as nossas finanças, mas não se posiciona aquilo como Deus ensina sobre finanças. Como será que você tem que se posicionado na tua casa? Como será que você tem se posicionado como homem de Deus? Como será que você tem se posicionado como mulher de Deus? Será que você tem sido uma boa esposa? Aprenda como é uma boa esposa. Ah, mas meu marido é assim, não importa, se posicione. Porque olha tudo que Deus está falando, se posicione que vai vir frutos. Se posicione porque vão alcançar. Se posiciona porque eu vou fazer chegar na tua vida. Se posiciona porque você vai trazer a madeira e eu vou dar o fogo. Lembra da lenha no altar, que era um estatuto perpétuo, até o fim de todos os tempos da vida. A lenha, quando chegava no altar de Deus, Deus mandava remover as cinzas antigas, colocar lenhas novas, para que ele viesse com fogo. O sacerdote acendia o fogo e aquele fogo continuava perpetuamente. E Deus vinha lá e queimava novamente, Porque o seu propósito, o seu posicionamento é trazer a lenha para o altar, remover as cinzas, para que ele venha com fogo e continue aquecendo, a movimentar, e continue a queimar tudo aquilo que não for dele, e trazer o fogo para que brilhe o ouro, para que brilhe a sua vida, para que você exale o perfume de Cristo, para que não seja um fedor, como diz, né, que ele fala sobre trapo de imundícia. Sabe o que significa trapo de imundícia, que é a nossa justiça própria? Ele fala isso na palavra de Deus. Trapo de imundícia, meus irmãos, é como se fosse aquele resto, desculpa eu falar para você, resto de menstruação. Aquela lepra, aquele pano de leproso que fede, que está decomposto, está fedendo, está podre. Isso é a justiça do homem.
Então, ele não quer essa justiça do homem, ele quer a justiça de Deus na sua vida. Ele quer que você acesse o céu e que você desça e você encontre. Deus de tal maneira, Jesus de tal maneira se esvaziou para descer na terra. Ele quer que o homem se esvazie e desça para poder subir e encontrar o Senhor. Nós temos que descer a casa do olheiro para ele vir com barro e ele formar de novo aquele vaso para que você cresça. Você se esvazie na sua casa. Se você se posiciona que você precisa, tira o seu orgulho, o seu eu, o seu ego, tira aquela justiça própria que foi feita no Adão caído e traga novamente a justiça de Deus, da palavra de Deus, e coloque acesso àquilo de posicionamento que você precisa. O que você precisa aprender? Escrevem para mim. Pode me chamar no direct. A gente tem muitas coisas aqui para te ajudar, irmãos. Nós precisamos de ajuda. Nós precisamos uns outros. Nós temos a palavra, mas às vezes nós não conseguimos. Nós não sabemos como fazer. E está na hora de a gente se esvaziar daquela capacidade, aquilo que a gente acha que sabe, para a gente vir realmente com a sabedoria de Deus, para nos posicionar e saber e nos ensinar qual o caminho, qual a verdade. Só existe um caminho, uma verdade, uma vida. E a vida que Jesus veio dar é vida e abundância. Então, irmãos, eu quero que você na sua casa acesse tudo que Deus tem. Eu quero que seu casamento melhore. Em nome de Jesus, as pessoas estão destruindo o casamento porque não sabem se posicionar. As pessoas estão destruindo os filhos porque não sabem se posicionar. Você precisa se posicionar na sua estação. Ah, mas pastor, está difícil meus filhos. Vamos aprender em Deus como ensinar os seus filhos. Vamos se posicionar como pai e mãe para poder ensinar os nossos filhos. Vamos aprender a ensinar os nossos filhos o caminho que devem andar, para depois, mais tarde, não se desviar dele. Não adianta depois os seus filhos se desviar do caminho, porque falar, Senhor, meu filho está perdido. Não, o posicionamento é hoje. Chegou um hoje na sua vida. Chegou agora a posição que você vai começar a tomar parte e fazer por valer a pena sobre aquilo que Deus deixou. Porque senão, meus irmãos, o que vai acontecer? Nós vamos à igreja, nós vamos ouvir pregações, nós vamos falar que somos cristãos e só vamos dar folhas sem frutos. E vou falar uma coisa pior, meus irmãos. Vou falar uma coisa pior que eu quero que vocês prestem atenção. Sempre quando a gente toma uma atitude, sempre quando nós falamos, tudo aquilo que nós movimentamos são sementes que são lançadas. Então, meu irmão, alguma coisa está lançando sobre a sua vida. Alguma coisa está lançando sobre a sua casa. Alguma coisa está lançando sobre seus filhos, sobre o seu casamento. Alguma coisa está sendo lançada. E qual semente você está lançando sobre a sua vida? Qual é o posicionamento, qual a semente que você está gerando? Porque vai vir fruto. Se você lança semente de abacate, vai vir abacate. Se você vir tomate, vai vir tomate. Não tem como você receber coisas boas se você lançou sementes ruins na tua vida. Aí depois vai falar, Senhor, por que está acontecendo isso na minha vida? Está tudo ruim. E aí quer que Deus estale o dedo como lâmpada mágica para resolver. Meu irmão, chegou o tempo de se posicionar. Chegou o tempo de você acessar. E chegou o tempo de você viver o melhor do Senhor. Em nome de Jesus. Eu, a partir de agora, quero declarar sobre a sua vida um novo posicionamento. Eu, a partir de agora eu quero declarar sobre sua vida um novo entendimento, que os seus olhos abram, que as escamas da preguiça, da procrastinação, da mentira. Sabia que a gente pode mentir para a gente mesmo e acreditar nas mentiras? Provavelmente essa árvore era para ter dado figo e não deu, e mentia para ela mesma. Ela enganava ela mesma, até os outros, querendo enganar que ela tinha frutos, folhas bonitas naquele lugar. Mas, meu irmão, em Deus você não engana. E vou te falar uma coisa. A gente está num tempo de tantas vergonhas, tantos escândalos, que Deus está colocando para fora as raízes. Deus está colocando para fora e está permitindo as exposições. Meus irmãos, eu não quero que essa lepra que está dentro de você seja exposta, porque a dor é maior. Eu não quero que esses problemas que você maqueia, que mostra para os outros, ou faz você mentir até para a sua vida no seu orgulho, que você está cheio de folha, eu não quero que Deus exponha você, que te machuque mais, para que ele venha com bálsamo, porque ele vai vir com bálsamo, mas vai doer mais. Vai doer mais, irmãos. Está na hora do seu posicionamento te curar. Está na hora de você se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, para que ele venha sim ver você na humildade, no seu posicionamento, se convertendo, se transformando, se rasgando, se esvaziando, para que ele venha com a palavra dele, para que ele venha com rios de água viva, para que ele venha com essas correntes junto ao ribeiro e te faça crescer verdadeiramente, como verdadeiro adorador, que o adore em espírito e verdade, e que você viva em verdade a palavra de Deus. Deus abençoe.
Fica comigo, não perca. Nós temos aqui as chaves, as mentorias, chaves do reino, não perca. A gente tem uma mentoria incrível que nós estamos fazendo. Essa mentoria vai dar chaves, vão liberar chaves para te mostrar, para te ensinar a acessar o reino de Deus, para te libertar de muitas coisas que às vezes travam a sua vida. Fica conosco. Nós temos a sala de oração toda terça-feira às 8 horas da noite, quintas-feiras às 7 horas da manhã, horário do Brasil. Se inscreve, tá tudo na bio aí. Então, nós queremos te ajudar. Nós queremos segurar nas tuas mãos, assim como Simão Sirineu. Nós queremos te levar a você cumprir o teu propósito, o teu chamado. A você levar a sua cruz, o que você tem que fazer aqui na terra. E que você vai cumpri-la. E nós vamos segurar na tua mão para levar, te ajudar a levar, a cumprir o teu propósito. Ou aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Em nome de Jesus. Venha conosco. Escreve aí nos comentários. Fica com a gente. Porque muitas coisas Deus vai liberar ainda através dessas lives e tantas coisas aqui, através desse ministério. Porque é um ministério de Deus, que Deus fez para nós servirmos os nossos irmãos. Fez para a gente acessar os 4 cantos da terra. E Deus abençoe a sua vida. Eu declaro sobre a sua vida o melhor do Senhor. E hoje, que haja salvação, libertação, cura e acesso para tudo aquilo que Ele liberou sobre você. Em nome de Jesus. Fica na paz.